Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, como vamos? Como temos passado? Você continua se cuidando, não é? Não dê sopa, não dê mole, não complique o trabalho daquele que te guarda. Faça a sua parte. Não baixe a guarda. Está tudo sob o controle daquele que tudo controla? Ainda que não esteja do jeito que nós gostaríamos que estivesse? Você sabe que ainda que não esteja do jeito que nós gostaríamos que estivesse, há um Deus que tudo governa, há um Deus que é rei e que não abre mão de estar no trono, com tudo sob controle. Eu sou o pastor Josué Silva e te convido a se inscrever neste canal. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe esses vídeos. Sejamos bênçãos na vida de outros. Eu te convido para tratarmos da lição O Pecado e Suas Consequências, dentro do livro de Ezequiel, o livro que estamos estudando neste trimestre. O texto de referência desta lição, capítulo 5 de Ezequiel, versos 7, 8 e 13, dizem o seguinte, e eu vou ler todos esses versos, para termos um contexto maior. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicastes as vossas maldades, mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E aí o versículo 13, assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. O versículo 13, principalmente, nos dá a imagem de que Deus é um ser furioso, violento, raivoso. E pior do que isso, um ser que jamais é satisfeito. Ou seja, nós, seres humanos, nunca vamos satisfazê-lo. Não adianta. Se Deus quisesse ser assim, ele tem tudo para ser, porque ele é o único ser perfeito, é o único ser santíssimo. E nós somos seres imperfeitos e pecadores. Quem se relaciona com Deus sabe que Deus é amoroso, mas é Pai. Deus é Pai. E a prova maior de que Deus é Pai é que Ele nos corrige. Ele não nos deixa ir pelo caminho da nossa escolha e fica de braços cruzados esperando para ver que bicho é que vai dar. Não. Ele nos ama e nos corrige. Aqui, Deus está dizendo aos seus filhos, os filhos de Israel, vocês me desobedeceram, vocês transgrediram as minhas leis, não deram a mínima importância para os meus estatutos, provocaram a minha ira. Então, eu vou agora dar uma última oportunidade a vocês. Eu vou corrigir vocês. E a correção, quando acontece, nós sempre pensamos, imaginamos e até alguns acabam acreditando indevidamente que Deus está sendo mau, que Deus está sendo cruel, porque Ele é mau, porque Ele é cruel, porque Ele é inconsolável, Ele é insatisfeito.
E como ele tem todo o poder, ele faz o que quer e nós vamos ter que engolir. Repito, quem se relaciona com Deus sabe que tudo que ele faz é por amor, porque tudo que ele faz é pedagógico, é para nos ensinar alguma coisa. A Bíblia, em vários pontos, no Antigo Testamento, revela que aquele povo escolhido por Deus era um povo que provocava a ira de Deus. E aí, em algum momento, a corda tinha que ser puxada. Deus ia dando corda, daqui a pouco tinha que puxar a corda. E quando Deus puxa a nossa corda, nós fazemos como Caim. Ah, mas foi tanta coisa errada que eu fiz para merecer isso? Eu não mereço isso. Tu és mau, cruel, raivoso, furioso. E eu sou um coitadinho. Esse discurso nós conhecemos desde que Adão pecou. Não convence ninguém, muito menos a Deus, porque Deus é amoroso, complacente, misericordioso, Pai, justo em tudo que faz. Por isso, no dia em que a corda é puxada, ou for puxada, porque vai ser puxada, aqui ao longo da nossa vida. E depois daqui, no juízo final, o último puxão da corda. Por isso, eu posso diminuir a cobrança de Deus na minha vida. Eu posso diminuir a fúria dele na hora da correção. E como que eu faço isso? Obedecendo a ele, seguindo aos seus mandamentos, buscando servi-lo, tendo compromisso com ele, apesar das minhas fraquezas, dos meus deslizes, dos meus erros, dos meus pecados. Porque toda vez que eu pecar, há consequências. Mas toda vez que eu me arrepender, há bênçãos. Que podem eliminar as consequências, mas que normalmente não as elimina. Mas eu vou sofrer as consequências, consciente do meu erro e do amor de Deus para comigo, porque Ele vai passar comigo. Mas eu posso estabelecer com Deus uma relação muito amigável, muito prazerosa, muito gostosa, se eu fizer a minha parte, na certeza de que Ele nunca deixa de fazer a parte que cabe a Ele. Nosso segundo razoando é para pensarmos aqui na diferença que há entre duas preposições, em duas expressões. As expressões são morto para o pecado. Aí eu uso a preposição para. E morto no pecado. Aí eu uso a preposição em, que vai se contrair com o artigo o e vai fazer o no. Então, morto para o pecado e morto em o pecado. Em mais o no pecado. Que diferença essas duas preposições comunicam. Morto para o pecado é aquele que quer servir a Deus. Morto para o pecado é o projeto de vida de todo homem, de toda mulher temente a Deus. Morto para o pecado
é o que devemos perseguir ao longo da nossa existência. Porque os mortos para o pecado são os vivos para Deus. Os mortos para o pecado são os que, apesar de serem pecadores, procuram honrar a Deus, glorificar a Deus, servir a Deus, bendizer o seu nome, comunicar as suas verdades, viver com Ele. Apesar de ser pecador, eu quero ser um ser morto para o pecado. Agora, morto no pecado é tudo o que não deve ser perseguido por um ser inteligente como o ser humano. Morto no pecado é viver longe de Deus, sem compromisso com Deus, provocando a ira de Deus, achando que a nossa existência é apenas aqui nesta terra. E aqui então, eu vou viver o que eu quero viver, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou curtir o que eu quero curtir. Porque uma vez que eu morrer fisicamente aqui, consumada está a minha história. Os que estão mortos no pecado pensam, no mínimo, isso. A vida é só aqui. Tudo que eu fizer é só aqui. Então, eu vou fazer aqui o que eu quiser. Porque uma vez que acabar isso aqui, acabou a minha existência. Não. Os mortos no pecado não sabem que o pior da vida deles não é aqui. Porque aqui até podem achar que estão curtindo, que estão vivendo, que estão aproveitando a vida. Os mortos no pecado não sabem que a pior morte é o distanciamento eterno de Deus. E aí eles vão ensaiando isso sem saberem que assim estão fazendo, ou até sabendo. Vão vivendo longe de Deus aqui, vivem longe de Deus aqui, para viverem eternamente longe de Deus depois daqui. Mortos no pecado é condenação, é consequência em cima de consequência dos seus pecados. Aqui, uma grande parte. E fora daqui, depois daqui, a totalidade. Consequências nefandas, cruéis, horrorosas. Não porque Deus é furioso, como já vimos, mas é porque tomaram a decisão de não quererem saber de Deus. Se não querem saber de Deus aqui, estarão eternamente longe de Deus depois daqui, na eternidade. Cuidado nessas duas expressões, com essas duas preposições. Eu quero ser um dos muitos mortos para o pecado. Jamais um daqueles que aqui estão mortos no pecado para estarem eternamente mortos no pecado, distantes de Deus eternamente. Nosso terceiro razonando é para falarmos sobre 3 estudos muito importantes dentro da vida cristã: armatiologia, teologia e soteriologia. Armatiologia é o estudo do pecado. Esta palavra vem do grego, armate, que é errar o alvo, é fazer o que não deveria fazer, é não cumprir
um propósito pré-estabelecido. É atirar a flecha querendo errar. Porque quando eu atiro não querendo errar e eu erro, eu sou inocente. Mas quando eu atiro a flecha para errar, eu estou fazendo um erro consciente. Estou errando porque eu quero errar. Armate vem disso. A armatiologia é o estudo do erro. Errar o alvo. Sair do propósito. O propósito de Deus para o ser humano é a convivência com Ele. Deus nos criou para convivermos com Ele. Mas o homem não quer conviver com Ele, então o homem erra o alvo. Conscientemente ou inconscientemente. Se erra inconscientemente, é considerado inocente. Se erra conscientemente, é considerado culpado. É lógico. Este é um dos grandes estudos da nossa vida, da nossa relação com Deus. E é um excelente estudo para todos os seres humanos. Armatiologia, o estudo do pecado. Agora, para se estudar a armatiologia, para se fazer este estudo, é preciso também se estudar antes quem foi que fez o propósito para nós. Quem nos criou, quem estabeleceu um alvo para que eu atinja, para que você atinja, para que nós atinjamos. Quem criou tudo isso? Porque se eu errei, é porque alguém falou, olha, o certo é este. Quem foi que fez isso? Deus. E aí então vem o estudo de teologia. O estudo sobre Deus. Seus atributos, sua forma de ser, sua forma de agir, sua maneira de se relacionar conosco. Teologia. Estudo profundo para todos os homens. Todos os seres humanos deveriam estudar teologia. O estudo sobre Deus, o ser criador do universo. A armatiologia existe por causa da teologia, por causa de Deus. Então, Deus estabeleceu um alvo, um propósito. Eu errei o alvo, eu errei o propósito, eu não estou cumprindo o que eu deveria cumprir. E aí vem o terceiro estudo, porque se parasse aqui, nós estaríamos no sal. Ou seja, Deus estabeleceu o certo. Eu não faço o certo. E aí? Eu estou condenado. E pronto. Mas aí vem o terceiro estudo, soteriologia. É o estudo da salvação. Por isso que as pessoas que nascem em Salvador são soteropolitanos. Olha aí, é o mesmo prefixo grego. Sotero, Salvador. E polis, cidade. Então, soteropolitano é o que nasceu na cidade de Salvador. Pode ser também chamado de salvadorense, mas é muito mais chique soteropolitano ou não? Fala a verdade. Mas vem de sotero, salvação. Então, soteriologia, estudo da salvação. É a redenção. Então, vamos lá. Há um Deus que tudo fez, que tudo criou e que quer se relacionar com o homem. Teologia. O homem é pecador. E aí ele se desvia do alvo. Ele erra o alvo. Ele não quer se relacionar com Deus. Ele vive longe de Deus. Conscientemente ou inconscientemente. Vivendo conscientemente ou inconscientemente longe de Deus, o homem tem uma oportunidade de salvação. Soteriologia. Jesus veio para nos salvar, para remir os nossos pecados, para nos livrar da culpa. Então, armatiologia, teologia e soteriologia estão intimamente ligados, esses estudos. Eu preciso saber que eu sou um pecador. Eu preciso saber que há um Deus que é justo e que não vai me engolir do jeito que eu sou. Eu preciso saber que porque Deus me ama, Ele providenciou a salvação para mim. Soteriologia. Jesus veio para
nos religar a Deus. Nosso quarto arrazoando é para falarmos aqui sobre 2 tipos de pecado. Nós vamos pegar todos os pecados, todas as formas de pecar, e vamos colocá-las em 2 grupos. Pecado por comissão, ou seja, eu não deveria fazer e eu faço, e pecado por omissão. Eu deveria fazer e eu não faço. Eu me omito. O pecado não é só por comissão. Não dever fazer e fazer. Mas ele é também por omissão. Eu devo fazer e eu não faço. Eu devo amar e eu não amo. Eu devo perdoar e eu não perdoo. Eu devo ajudar e eu não ajudo. Eu devo repreender e eu não repreendo. Eu devo corrigir e eu não corrijo. Eu devo ensinar e eu não ensino. Eu devo me dar por exemplo e eu não me dou por exemplo. Ou então eu cometo pecado por comissão. Não é para fazer e eu faço. Não é para fazer e eu vou lá e faço. E aqui, dentro desses 2 grandes grupos, tipos de pecado, nós podemos colocar mais 2 coisinhas aqui. O pecado inocente. Eu não sabia que não podia fazer e eu fiz. Eu não sabia que eu tinha que fazer e eu não fiz. Eu sou inocente. E Deus é justo. E Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior. De modo que o inocente é tratado por Deus de uma maneira diferente. Lógico, é inocente. A criança, por exemplo, é inocente. É tratada diferente. Agora existe aquele pecado que é feito planejado. Planejo. A Bíblia diz que eu vou gerar o pecado. É Tiago que fala isso. Eu vou olhar, eu vou desejar, eu vou fantasiar, eu vou alimentar aquele desejo até consumá-lo. Tudo planejado. É claro que nós fazemos muita coisa, a maioria das coisas, planejadamente. Ou ainda que não planejadamente, às vezes acontece, né? É um deslize. Acontece. É um deslize. O inocente tem um tratamento diferenciado. O que deslizou tem um tratamento diferenciado. Agora, o que planeja também tem um tratamento diferenciado. Porque a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Ele tudo vê, de tudo sabe. Seus olhos são como chamas de fogo. Nada se oculta diante do Deus vivo. Nada. Por isso Israel pagou caro. Cativeiro babilônico. 70 anos no cativeiro. Antes do cativeiro e depois do cativeiro e durante o cativeiro, peste, fome, espada. Pagou caro, porque achou que Deus é bobo, é cego, é manipulável, enrolável. Conhece essa palavra? Enrolável. É claro que deve ser um neologismo. O certo é que a Deus ninguém engana. E há uma lei chamada lei da semeadura. Dura lei,
da semeadura para alguns e maravilhosa lei da semeadura para outros. Por quê? Porque o que eu semear, eu vou colher. É claro que nesta vida eu não vou colher tudo que semeei. Não, mas eu vou colher. Um dia eu vou colher. Quem planta amor vai colher amor. Ah, mas eu conheço tanta gente que planta amor e só recebe ódio. Ok, aqui pode acontecer isso. Mas lá, no juízo, não. Plantou amor, vai receber amor. Plantou ódio, vai receber ódio, vai. O pecado tem suas consequências. Tem. Deus não se deixa escarnecer, zombar, mofar, mangar. Deus tudo vê, de tudo sabe. E um dia vai cobrar. Há alguns passos que devemos dar na nossa caminhada em direção a nos livrarmos das consequências do pecado. Na verdade, são 3 passos. Primeiro, reconhecer o erro. É duro reconhecer que errou. Não é bom. Mas para que reconheçamos o erro, Deus nos confronta. Eu preciso aceitar o confronto de Deus. O que está errado, está errado. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Se eu fiz uma coisa errada, se eu pratiquei uma coisa errada, se eu deveria fazer e não fiz, eu me omiti. Ou se eu deveria não fazer e eu fiz um pecado por comissão, eu preciso saber que eu errei. Primeiro passo, reconhecer o erro. Reconhecer que é um pecador. Reconhecer que precisa de misericórdia. Segundo passo, vencer o remorso, vencer a culpa e não ficar dando a mim mesmo explicações. Nós também chamamos isso de querer explicar o erro, querer encontrar uma porta para se livrar da culpa. É a hora do remorso, porque eu reconheço que errei, e aí eu sinto a culpa. Mas aí eu tenho o desejo de querer justificar o meu erro. Eu preciso entender que errei mesmo e que sou pecador. E que por isso agora vem um remorso sobre mim, que é a culpa. E agora? O que eu faço? É a hora que Satanás tem todas as portas abertas para vir a mim e apontar o dedo, porque ele é o acusador. É isso que quer dizer diabo. Diabo quer dizer acusador. Aí é a hora que ele vem com tudo para cima de mim, para cima de você. Quando Adão pecou lá no paraíso com sua digníssima esposa, Eva fez o que não deveria fazer. Reconheceu o erro. Na sequência veio o remorso. Viu que estava nu, a culpa. E aí Adão buscou justificar o seu erro. Ele mesmo fez para si e para sua esposa vestes de folhas. É querer esconder o erro, é querer camuflar, é querer dar uma explicação para aquilo que não tem explicação. É querer justificar o erro. Mas aí se ouviu a voz de Deus, onde estás, Adão? E aí a culpa vem o remorso, a sensação de que vai morrer.
É nessa hora que o nosso coração trava, que a nossa alma entra em amargura, porque estamos sujeitos ao castigo de Deus. E Satanás cobrará de Deus punição. É a culpa. Se eu parar aí, eu vou me deprimir, eu vou perder o prazer de viver, eu vou perder a alegria da existência. E aí eu posso me revoltar totalmente contra Deus e me entregar a uma vida de devassidão, a uma vida de morto no pecado, ou eu posso buscar uma vida morto para o pecado. E aí vem o terceiro passo, o arrependimento. É dizer, Senhor, errei. Não era para eu fazer e eu fiz. Senhor, eu errei. Era para eu fazer e eu não fiz. Senhor, aqui estou. Sou um pecador. Mereço castigo, punição. Mas eu clamo por tua misericórdia, por tua graça, por tua compaixão. Aqui estou, Senhor, genuflexo, ajoelhado, diante de ti. Compadeça-te de mim, Senhor. Sabemos que o pecado tem consequências. E da maior consequência do pecado, Deus nos livra, que é a morte eterna. Separação eterna de Deus. Mas, de menores consequências do pecado, Deus não nos livra. Porque erramos. Por exemplo, comprei e não paguei. Tornei-me um caloteiro. Quais são as consequências disso? O nome sujo, falta de crédito. Essas consequências, Deus não vai livrar-me delas. Inclusive, eu preciso passar por elas para aprender. Então, de algumas consequências do pecado, Deus não nos guarda, não. De algumas, sim. Aqui. Agora, da maior. Oh, glória a Deus. Ele nos livra, que é a morte eterna. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. E que eu e você cuidemos de buscar uma vida de mortos para o pecado e não de mortos no pecado. E até aos nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.